cumprimentar todos com a paz do Senhor, que mais uma vez esse Deus maravilhoso, através do seu Santo Espírito, possa estar nos dando graça para compreendermos o que Ele tem para tratar comigo, com você, e também a sua palavra. Gostaria de estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma palavra muito maravilhosa e uma palavra de esperança para mim e para você, e de força para que eu e você venhamos permanecer firmes na presença de Deus, sabedores que todas as coisas que passamos, todas, não qualquer coisa, não só um pouquinho, mas todas as coisas que nós passamos, nós sabemos que Deus está conosco, Deus está trabalhando em nosso favor, porque tudo isso coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que eu e você venhamos estar preparados para enfrentar todo tipo de adversidade que ainda está por vir. Neste dia o Senhor quer exemplificar de uma forma bem simples e bem objetiva para mim e para você, através da biografia deste grande servo de Deus, o que é enfrentar todas as coisas, sabendo que tudo isso coopera para o nosso bem, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O nome desse grande servo de Deus se chama George Whitefield, um grande servo, um homem que muitas pessoas já conhecem. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, um homem notável no seu tempo, um homem de grande influência na sua época. E ele vai ser contemporâneo a John Wesley, a Jonathan Edwards, a Charles Wesley. E algo muito interessante ocorre aqui. O que aconteceu? John Wesley, Charles Wesley e Jonathan Edwards tiveram o privilégio de terem pais. Além de serem pais cristãos, eram pais amorosos, pais que amavam muito seus filhos e cuidaram de uma forma muito especial de cada filho que eles tiveram. E, sobretudo, eles tiveram pastores, pois os pais desses homens eram pastores de igrejas. Eram homens que cuidavam tanto do desenvolvimento natural dos seus filhos, mas, sobretudo, eles também tinham uma direção da parte de Deus para cuidar da parte espiritual, da parte espiritual de cada um dos seus filhos, do desenvolvimento tanto natural quanto o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. E eles tinham esse privilégio de terem essa direção de Deus. E muitas pessoas nos nossos dias têm tido este privilégio da parte do Senhor, da parte de Deus, de terem seus filhos na casa de Deus, de serem obreiros, de serem membros da casa do Senhor e poderem ter uma direção vinda do Espírito Santo de Deus, para como cuidar dos seus próprios filhos, para que eles venham crescer no caminho que se deve andar. E muitas vezes não temos dado esse valor, pois quantas vezes os pastores têm direcionado a mim e a sua vida, relacionado a este ponto, relacionado a esta área das nossas vidas, e muitas vezes ficamos chateados, ficamos nervosos com eles, mas nós sabemos que estamos tendo um privilégio. O Senhor está dando um privilégio para nós e para os nossos filhos que muitas pessoas não estão tendo. Muitas pessoas gostariam de estar no meu e no seu lugar. Muitas pessoas gostariam de ter a direção que eu e você temos da parte do Senhor, de um Deus maravilhoso, de um Deus que quer o nosso bem. E não podem, e não tem líderes que direcionem as suas vidas como nós temos, como muitos de nós têm. Dê valor então àquilo que Deus tem entregue na sua vida. Escute aquilo que Deus tem usado os seus servos através do seu Santo Espírito para falar comigo e com você. Não deixe de lado as instruções do Senhor. Não deixe de lado as coisas de Deus. Pelo contrário, leve a sério. Escute e coloque em prática. Não basta somente nós escutarmos, mas temos que praticar, colocar em prática aquilo que Deus tem usado os nossos líderes para direcionar a nossa vida, pois se não tivesse nada de errado, Deus não nos corrigiria. Pelo contrário, se estamos sendo corrigidos, é porque precisamos nos arrumar. E isso já demonstra o amor de Deus, o cuidado de Deus por mim e por você. E George Whitefield não vai ter esse privilégio. Pelo contrário, a sua mãe e o seu pai, que se chamavam Thomas e Elizabeth Whitefield, não eram cristãos, e ali o ambiente em que eles viviam,
Alguns biógrafos falam que George Whitefield cresceu numa taberna de bebidas. Olha o ambiente que essa criança cresceu e se desenvolveu. Olha as circunstâncias que rodeavam esse jovem. Tudo indicava que ele seria um bandido, tudo indicava que ele seria uma das piores pessoas. Mas o Senhor vem mostrar para mim e para você que Ele tem poder para nos alcançar. Ele tem poder de alcançar o pecador. Ele tem poder para alcançar qualquer pessoa. Só que eu e você temos que ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, quando Ele fala conosco. Porque George Whitefield, ele ouviu a voz de Deus quando falava com ele. E por dar ouvidos, ele colocou em prática. E Deus transformou toda a sua vida, mostrando que tudo que ele passou colaborou para o bem dele. Colaborou para ele se tornar esse grande servo, esse grande pregador que ele foi e que permanece sendo ainda na história da igreja. Um dos maiores pregadores que a igreja conheceu. E Whitefield, ele sofre uma fatalidade com 2 anos de idade. Ele veio perder o seu pai. Sim, seu pai já não tinha um cuidado especial com essa criança. E posteriormente seu pai veio a falecer. E o que aconteceu? Sua mãe, que tomou o encargo de cuidar, de educar, de criar esta criança. Porém, a sua mãe só fazia o que era necessário para cuidar desta criança. Não fazia nada além do que era necessário. E muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, estamos dentro da casa de Deus, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus preceitos, ouvindo tudo aquilo que Ele tem falado para mim e para você. E muitas vezes nem o necessário nós temos feito em sua obra, nós temos feito em nossos lares, nós temos feito com os nossos amigos, nem o necessário. Por isso que nessa semana nós vimos Deus nos cobrando sobre estarmos na posição que Deus queria, sobre ouvirmos a direção de Deus, sobre a sermos dependentes dEle, a não sermos pessoas independentes, autossuficientes, não. Somos necessitados de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. E Deus nos corrigiu esta semana através das ministrações, através das mensagens, através dos áudios. Deus nos exortou. Se Ele nos exortou, é porque estamos em falha. Por isso que Deus nos exorta. Porque Deus, Ele poderia nos trocar, Ele poderia nos substituir, mas Ele não o fez. Porque Ele nos ama, porque Ele ainda quer que eu e você continuemos a fazer a sua obra. Ele não tem prazer em substituir ninguém, não. Mas a sua obra precisa prosseguir. A sua obra precisa continuar caminhando. E chegará um momento que Deus sim entrará com a providência de nos substituir. Mas até esse momento, Deus tem nos exortado, nos dado a oportunidade de nos consertarmos e começarmos a fazer tudo aquilo que Ele tem cobrado da minha e da sua vida. E eu creio que Deus também cobrava essa mulher para cuidar do seu filho. Porque fala que Deus fala com todos. Todos nós sabemos que Deus fala conosco. Eu duvido que essa mulher não tenha ouvido alguém falando para ela, mas principalmente sobre a vida de George Whitefield. Ela teve 6. E George Whitefield é o mais novo, o caçula. Ele é o 6º. Eu duvido, porque Deus sempre vai falar. Deus sempre cuida dos seus. Deus quer o bem de todos. Só que ninguém quer ouvir os conselhos que vêm da parte de Deus. Ninguém quer ouvir a verdade do Senhor. Porque muitas vezes essa verdade nos confronta. Essa verdade não vai de acordo com aquilo que eu e você queremos, de acordo com o meu e o seu coração, não. Essa verdade vem falar tudo aquilo que nós não queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. O nosso Deus é assim que trabalha. E provavelmente esta mãe deve ter ouvido conselhos que vinham da parte de Deus, porque ela trabalhava numa hospedaria. Ela era dona de uma hospedaria. E ali, o ambiente dessa hospedaria, algumas partes desse ambiente não eram propícios de que ele deveria estar. Era um ambiente adverso para aquela criança. E George Whitefield, ele vai crescer e se desenvolver
nesse ambiente. E por crescer e se desenvolver neste local, o que veio acontecer? Ele começou a ter contato muito cedo com o pecado. Ele começa a praticar coisas com uma idade muito jovem. Ele começa a praticar furtos, ele começa a mentir, ele começa a ser uma pessoa falsa, ele começa a praticar coisas abomináveis diante de Deus. E não relata que sua mãe vinha e chamava a atenção do seu filho. Pelo contrário, ela só vinha chamar a atenção do seu filho quando envolvia algum interesse dela. Quando envolvia algum interesse dela, ela vinha, exortava a criança, ela falava com a criança, mas quando não tinha a ver com seus interesses, ela o deixava de lado, ela não falava nada. Meus irmãos, e quantas vezes nós estamos dentro da casa de Deus e nós só estamos ali porque estamos interessados em algo, estamos interessados em alguma coisa, só fazemos certas coisas porque estamos interessados, porque temos algum interesse por trás. E muitas vezes são interesses escusos, são interesses que não vêm da vontade de Deus. Não seja uma pessoa interesseira, não seja uma pessoa que vive fazendo as coisas querendo algo em troca. Não, faça as coisas do Senhor, faça as coisas de Deus por amor. É assim que um servo do Senhor, um servo de Deus, um servo de Jesus deve se portar. Fazer tudo por amor, sem pensar em nada em troca, somente em agradar ao seu Deus. E com 8 anos de idade, quando George Whitefield tinha 8 anos de idade, sua mãe se casou de novo. E o que veio acontecer? O casamento não deu certo. E ela se divorcia do seu marido, do seu novo marido, ela se divorcia. E um detalhe muito importante deve ser ressaltado: ela se divorciou desse homem, não porque ele não cuidava bem dos seus filhos, principalmente de George Whitefield. Ele não cuidava de George Whitefield, ele não gostava de George Whitefield, porque é muito difícil um homem se casar com uma mulher e essa mulher já tem um filho, esse homem gostar desta criança que é fruto de um relacionamento anterior a ela. É muito difícil. Da mesma forma, uma mulher, quando um pai tem um filho e ele está cuidando do seu filho, essa mulher, é muito difícil ela amar essa criança que é fruto de um outro relacionamento desse homem. É muito difícil. É muito difícil você encontrar um homem e uma mulher que venham agir desta forma. É muito difícil você encontrar pessoas que venham amar as crianças. Então, você pai, você mãe, dê valor aos seus filhos. Tomem cuidado quem vocês colocam dentro do seu lar, quem vocês trazem para perto das suas vidas. Eu sei aquilo que o Espírito Santo me direciona a falar. E se você encontrou uma pessoa especial, dê valor também a essa pessoa, porque é uma bênção que Deus tem colocado na sua vida. Que você possa estar atento às coisas do Senhor, que eu e você possamos estar atentos às coisas de Deus. E ela termina esse relacionamento não pelo fato dele não gostar da criança, mas pelo simples fato de não dar certo entre eles, de ele não tratar bem ela. Só isso. Não foram alguns outros motivos, mas resumindo de uma forma geral, ele não gostava dela. Foi por isso que ela termina, que ela se divorcia desse homem. Não tinha nada a ver com desafeto, com a falta de afeto que esse homem tinha com os seus filhos. Não. Era somente porque não deu certo entre eles. Olha que olha que pessoa, podemos assim dizer, inescrupulosa. Nós conseguimos ver isso, mas quantas das vezes nós estamos agindo pior do que esta mulher? Estamos sendo piores do que ela na casa de Deus, na nossa casa, nos nossos lares, pois temos guardado coisas ocultas em nossas vidas. Temos guardado coisas ocultas que não vêm da vontade de Deus. E nos fazemos piores do que essa mulher, porque o que ela fazia abertamente, ela não escondia. E nós escondemos as coisas diante de Deus e diante de todos. Achamos que estamos escondendo diante de Deus, mas isso não ficará impune, isso não ficará escondido. Deus trará a lume toda obra, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer a lume. E não há nada que foge ao olhar do nosso Deus, o olhar de chama, um olhar que consegue ver tudo, que esquadrinha e solda os nossos corações. Nesse momento em que nós estamos ouvindo esta palavra, que você está ouvindo esta palavra, Deus está esquadrinhando o meu e o seu coração,
Deus sabe o que eu e você estamos pensando. Deus sabe o que eu e você estamos prontos para fazer. E que possamos ter temor da parte de Deus e pedir a sua direção, a sua misericórdia, para que venhamos tomar as decisões corretas. E ali relata que a oportunidade que foi dada a George Whitefield foi de estudar. Foi de estudar. Foi de prosseguir estudando. E o que ele faz? Ele prossegue estudando e se agarra aos estudos. Ele começa a se dedicar aos estudos. Tanto é que ele veio aprender o latim e o grego. E com 16 anos de idade, o Senhor vai começar a mudar a vida desse jovem. O Senhor vai começar a trabalhar na vida dele. Porque com 16 anos de idade, quando ele domina essas duas línguas que ele aprendeu na escola, muito provavelmente ele aprendeu na escola. Não afirma isso. Ele pode ter aprendido estudando sozinho. Mas o que interessa para nós é que ele conseguiu aprender essas duas línguas. Que o Senhor deu sabedoria, deu condições para esse jovem aprender. E Deus fala para algumas pessoas que estão estudando, que estão pedindo ali para Deus sabedoria nos seus estudos, nos seus empreendimentos, nas coisas que tem que realizar. O Senhor dará as condições necessárias. O Senhor dará ali a sabedoria necessária para que você possa compreender aquilo que você está estudando, para que você possa compreender e realizar tudo aquilo que você está para fazer, diz o Senhor. Eu não tenho dúvida daquilo que o Espírito Santo de Deus está direcionando a minha vida. Eu sei que é Deus que tem, eu sei que é a sua palavra que tem para falar conosco. Eu sei que é a sua palavra, eu sei que é o seu Santo Espírito que está falando conosco. E Ele vai nos capacitar, Ele vai capacitar a cada um de nós para podermos estar exercendo as nossas funções, para podermos estar compreendendo os estudos, aquilo que precisamos, aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos fazendo. Deus nos dará sabedoria para conseguirmos realizar todas as coisas, porque Ele tem cuidado da minha e da sua vida. Ele tem zelado por mim e por você. E Ele tem visto a minha e a sua luta, o meu e o seu e a sua oração. O Senhor tem visto e Ele vai te responder, porque esse jovem Deus capacitou de uma forma tão maravilhosa para ele conseguir compreender essas duas línguas, que logo após que ele aprende essas línguas, algo inesperado acontece em sua vida. Ele recebe, não relata quem foi que deu para ele, não se relata se ele comprou, não relata nada. Apenas relata que ele consegue um Novo Testamento em grego. Olha as coisas de Deus. Imagine se esse jovem não aprendesse a língua grega no momento em que ele estava estudando, se ele não levasse a sério o ensino. Então, coisas que podem marcar, que podem mudar a nossa vida, Deus está nos preparando hoje, para que lá na frente, quando viemos a receber, estamos preparados para dar prosseguimento, para recebermos aquilo que Deus tem para entregar para mim e para você. Por isso que Ele está nos capacitando agora, por isso que Ele está nos dando sabedoria. Então se dedique às coisas do Senhor. E ali esse jovem recebe esse Novo Testamento em grego. E ele já sabia, já dominava o grego, e já dominava o latim. Ele estava preparado para receber aquilo que Deus tinha para entregar em sua vida. E ali ele recebe o Novo Testamento e ele começa a ler. Ele começa a se dedicar à leitura do Novo Testamento. E ele começa a ver a condição da sua vida, uma condição de uma pessoa pecadora, uma condição de uma pessoa que precisava se converter, precisava mudar. E ali, a partir daquele momento, fala que ele começa a sentir o peso do pecado, o peso das suas coisas erradas. Ele já sentia, mas somente se agravou, porque Deus vem mostrar o meu e o seu pecado. Vem mostrar que o peso do pecado é algo muito, muito duro de se carregar. O que Ele quer entregar para mim e para você são o seu fardo. O fardo e o jugo dele, porque são suaves, são leves. E é isso que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, tirar todo o peso do pecado e nos entregar o seu fardo e o seu jugo, que são leves e suaves. E acima de tudo, temos um Espírito, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, que irá nos auxiliar a carregar esse fardo, esse jugo que o Senhor quer colocar sobre mim e sobre você, que são deles. E ali, George Whitefield, ele entende o que Deus está falando com ele,
Porém, ele acha que a salvação, que a aceitação de Deus viria somente pelas obras. Viria pelo aquilo que ele praticava, por aquilo que ele fazia. Assim ele conseguiria a aceitação de Deus. Ele conseguiria ser aceito e livre deste peso do pecado. E o que acontece? Ele se dedica horas em oração, ele se dedica horas à leitura, ele veio a se dedicar em várias coisas, ele veio a levar o seu corpo ao extremo em algumas circunstâncias, buscando a aceitação de Deus. Tanto é que, por fazer as coisas desse jeito, ele vai trazer um problema de saúde muito grande, porque bastava somente para ele ali orar e confessar a Jesus como seu Salvador, aclamar a Jesus para que o salvasse, para que o libertasse, mas ele não tinha alguém que viesse o instruir, ele não tinha alguém que viesse direcionar a sua vida. Lhe faltava um pastor, lhe faltava alguém para orientar a sua vida. E eu e você, nós temos pastores, como já relatado no início desta mensagem, nós temos pastores que têm direcionado a minha e sua vida. Meu irmão, minha irmã, dê graças a Deus, glorifique o nome de Deus por você ter pessoas que se importam com você e, além de se importarem, têm a direção de Deus sobre as suas vidas. Quantas pessoas gostariam de estar no meu e no seu lugar, tendo os pastores que eu e vocês temos? Não estou glorificando o nome, não estou engrandecendo o homem. Tudo isso é para a honra e glória de Deus, é para para mostrar a grandeza do nosso Deus, o amor de Deus por mim, por você, o cuidado de Deus por mim, por você. Que muitas pessoas não têm esse cuidado que eu e você temos, de ter um pastor, esse privilégio de termos pastores que cuidam de mim e de você. Mas Deus não vai deixar essas pessoas confundidas. Deus vai trazer esse privilégio para a vida delas, porque o Senhor vai mostrar a verdade, como nós vimos na vida de John Wesley, que tateava e buscava pela verdade. Deus entregou a verdade para eles. Também Deus entregou a verdade para John Wesley. Deus há de entregar a verdade para mim e para a sua vida. E entregou a verdade para George Whitefield. E George Whitefield ali, ele se dedica desta maneira, buscando a aceitação de Deus pelas obras, a aceitação de Deus pelas obras, por tudo que ele fazia. E nesse meio tempo, ele conseguiu ser aceito em Oxford. Só que em Oxford, ele tinha que bancar os seus estudos. Ele foi-lhe aberto a oportunidade de estudar em Oxford. E por estar aberta essa oportunidade, porém, ele teria que custear. Custear não se relata se foi parte ou se foi todo o estudo, porque ele pode ter conseguido meia bolsa, mas não relata isso. Não posso afirmar para vocês. A única coisa que eu posso afirmar para vocês é que ele tinha que trabalhar para continuar estudando em Oxford. E a sua mãe, que era dona de uma hospedaria, que ainda estava viva, não ajudou o seu filho. Sim, tinha condição de ajudar, mas não ajudava. Seu filho, George Whitefield, tinha que trabalhar por conta própria para poder custear os seus estudos. E ali o Senhor deu graça para ele, e ele trabalhou como ali a pessoa que limpava os quartos dos jovens mais ricos que estudavam ali, porque muitas pessoas nobres, muitas pessoas ricas estudavam naquele local. Ele tinha que limpar os quartos, lavar as roupas, servir essas pessoas durante alguns momentos do dia. Ele servia aquelas pessoas como garçom, ele servia a comida para essas pessoas, e era assim que ele se mantinha e bancava os seus estudos na Universidade de Oxford. E muitas pessoas estão tendo o privilégio de realizar cursos, universidades, faculdades totalmente gratuitos. Dê valor às coisas de Deus, dê valor às coisas do Senhor. Mais uma vez, Deus vem trazer para mim, para você, vem trazer para mim, para você, a palavra gratidão. Venha ser grato, venha dar valor aquilo que Deus tem colocado, as oportunidades que Deus tem entregue para a sua vida.
Tem pessoas que não têm essa oportunidade que eu e você temos. Dê valor às coisas de Deus. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Se Deus está te entregando algo de graça, dê valor, porque essas coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Esta palavra, ela se cumpre em todos os âmbitos, porque o Senhor deixou bem abrangente ela todas as coisas. Tudo que acontece na minha e na sua vida colabora para o bem daqueles que amam o Senhor. E estava colaborando para a vida de George Whitefield. Fala que ele nunca se murmurava por estar trabalhando, tendo que estudar e pagando seus estudos. E nunca se queixou pela sua mãe, uma mulher que tinha condição de ajudá-lo e não o ajudava. Fazia como se ele nem existisse. E tem pessoas assim que têm condições de ajudar, têm condições de nos auxiliar, mas não o fazem. Não o fazem. Mas saiba de uma coisa nesse dia: tudo colabora para o nosso bem. Tudo colabora para o bem daqueles que amam o Senhor. É permissão de Deus que essas pessoas não venham ajudar, para que mais ainda o nome de Deus seja engrandecido e glorificado, para mostrar para todo mundo que Deus não precisa do homem para nos ajudar. Deus não precisa de ninguém. Deus precisa somente das suas potentes mãos para poder nos ajudar, para poder nos auxiliar. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque Ele é o único digno de honra, de glória e de louvor. E George Whitefield, ele se dedica a isso, só que ele estava numa profunda luta espiritual, porque ele queria, ele buscava, mesmo quando ele estava trabalhando, ele estava em oração pedindo a Deus para que ele fosse aceito por Deus, para que Deus removesse esse peso que estava sobre a sua vida, para que Deus transformasse a sua vida, para que ele pudesse sentir a presença do Senhor, a presença do seu Santo Espírito. E George Whitefield, ele, nessa busca por conhecer a Deus, ele vai conseguir antes do primeiro ano se acabar, do seu primeiro ano em Oxford, ele vai ter um encontro com Charles Wesley. Ele vai conhecer Charles Wesley. E ali John Wesley e Charles Wesley já haviam montado o Grupo Santo. Eles já haviam montado o Clube Santo. E Charles Wesley viu George Whitefield andando pelos corredores, e ele convida ele para participar desse Grupo Santo em oração, para que ele pudesse ter um encontro com Deus. Deus há de responder nossas orações. Deus respondeu as orações de George Whitefield, e ele começa a participar do Clube Santo de Oxford. E nessas buscas de oração que eles faziam, nessas buscas que eles realizavam, porque eles realizavam busca em oração, eles faziam ali a ministração da palavra, eles visitavam os presos. Sim, eles, na sua biografia, que relata no livro de Orlando Boyer e no livro do pastor Steve Lawson sobre George Whitefield, relata que eles visitavam os presos, não somente os presos, os enfermos, mas muitas pessoas que estavam condenadas à morte. No momento em que iam morrer, eles estavam ao lado dessas pessoas para trazer a palavra de Deus, para trazer a esperança do Senhor, para trazer salvação para essas pessoas. E muitas pessoas foram convertidas por Deus através da vida desses jovens, mesmo ainda não sendo convertidos, buscando ainda a aceitação de Deus. Deus já estava usando essas pessoas em sua obra para alcançar almas e almas para o reino do Senhor, para o seu reino, para a sua justiça. Que coisa maravilhosa é o poder e o agir de Deus. Um jovem que não tinha ali, que tudo indicava que não teria um futuro brilhante, que não teria nenhuma oportunidade em sua vida, que seria ali uma pessoa extremamente maldosa. Não, com 16 anos de idade, Deus muda toda a sua vida. Deus quer mudar a minha e a sua vida. Deus quer nos transformar, mas não para pior, para melhor. E se nós ouvirmos a sua voz, se nós ouvirmos os seus conselhos, se nós ouvirmos aquilo que Deus tem usado, as pessoas direcionadas por Ele para falar comigo e com você, Ele vai transformar a minha e a sua vida. Mas só que eu e você temos que aceitar aquilo que Deus tem falado. Não somente aceitar, mas praticar, para assim Deus poder trabalhar na minha e na sua vida, para que Deus possa nos mudar por completo. E numa dessas reuniões de oração,
George Whitefield, ele veio a se converter ao Senhor. Antes dele se converter, John Wesley, como já falado, e Charles Wesley, eles foram para ali a América do Norte, na Geórgia, e George Whitefield ficou responsável pelo Clube Santo. Nesse momento que ele fica responsável pelo Clube Santo, é que veio acontecer a sua conversão. Sim, foi quando ocorreu a conversão de George Whitefield, quando ele consegue ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Ele descobre que ele tinha que aceitar Jesus. É quando ele descobre que Jesus estava tão pertinho dele que bastava somente ele confessá-lo, confessar os seus pecados, que Deus estava pronto para tirar todo o peso que ele sentia, toda a amargura, todo o absinto de sua vida. Deus estava preparado naquele momento, bem pertinho dele, para tirar tudo isso da sua vida. E relata aqui no livro do pastor Steve Lawson sobre a sua conversão, que diz assim, meus irmãos. Ele confessou, quando ele se converte ao Senhor, agora ele está falando sobre a sua conversão. Um homem pode frequentar a igreja, fazer suas orações, receber o sacramento e, no entanto, não ser um cristão. Um detalhe aqui, que nessa parte, ele já era ele frequentava a igreja, ele estava buscando a Deus, e muito provavelmente ele já era batizado. Um homem batizado que ainda não havia se convertido verdadeiramente ao Senhor. Isso mostra que muitas vezes pessoas estão dentro da igreja, pessoas estão frequentando os cultos, pessoas têm cargos, pessoas têm responsabilidades, e mesmo assim não são verdadeiramente convertidos ao Senhor. E olha o que ele fala, ele está falando de experiência própria, dele mesmo. Um homem pode frequentar a igreja, fazer suas orações, receber o sacramento e, no entanto, não ser um cristão. Senhor, se eu não for um cristão, se eu não for um cristão autêntico, por amor de Jesus Cristo, mostra-me o que é o cristianismo, para que eu não seja condenado em última instância. Leia um pouco adiante. E o engano foi descoberto. Diz o autor, os que conhecem alguma coisa da religião sabem que é uma união vital com o Filho de Deus. Aqui ele está relatando o seu encontro com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Cristo formado no coração. Que raio de vida divina rompeu então em minha pobre alma. Aqui ele se converte. Com cerca de 21 anos de idade, George Whitefield veio a se entregar, a se converter ao Senhor. E a partir desse instante que ele veio a se converter ao Senhor, Deus vai começar a levantar esse homem de uma forma sobrenatural, de uma forma muito, mas muito poderosa, porque o seu ministério de pregador vai começar a partir desse momento, com 21 anos de idade, até o final da sua carreira. Deus vai usá-lo de uma forma tão maravilhosa, que ele vai ser conhecido como, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores e como um prodígio das coisas de Deus, um prodígio na obra de Deus. E mais uma outra coisa, ele relata sobre esse acontecimento com o encontro de Jesus Cristo. Finalmente, Deus se agradou de remover o pesado fardo de fazer com que eu me apropriasse de seu filho com viva fé e dar-me o espírito de adoção, selar-me conforme humildemente espero, para aquele dia de eterna redenção. Mas, com que alegria indizível, mesmo a alegria plena e grande de glória, minha alma se encheu quando o peso do pecado foi removido. Deus quer remover o peso do nosso pecado. Quando nós nos convertermos de verdade, quando nós nos convertemos lá atrás, Deus removeu o peso do pecado da nossa vida. Não queira trazer isso de volta para a sua vida. Não queira voltar a ter este peso, mas busque continuar servindo ao Senhor. E ali ele vai ter a oportunidade de pregar numa igreja, e ele vai pregar na igreja da sua cidade, em Gloucester, e ali vai ser naquela igreja que ele vai ser ordenado a diácono e vai ter a primeira oportunidade de pregar. E quando ele prega, fala que a sua pregação era uma pregação diferente, uma pregação onde o poder de Deus
era extremamente visível para todos que ali assistiam. Até pessoas que já frequentavam a igreja há muito tempo se converteram ao Senhor naquele momento. E eles queriam levantar George Whitefield direto para ser um pastor. Porém, pelas normas e as regras da igreja daquela época, pessoas com menos de 23 anos de idade não poderiam ser ordenadas ao pastorado. Tanto é que ele vai ser ordenado como diácono com 22 anos de idade. Com 22 anos de idade, o Senhor o levanta como diácono, como um obreiro, como uma pessoa que tem responsabilidade em sua obra. E ele termina os estudos em Oxford, aí que ele vai para a igreja, na igreja onde ele se batizou, que foi na sua cidadezinha, e onde ele vai seguir seu ministério, pregar as coisas do Senhor, falar da palavra de Deus, e é onde Deus começa a o levantar, e ele vai explodir no mundo inteiro. Todos vão conhecer o nome de George Whitefield. Fala que a sua pregação era diferente, porque ela continha o poder do Espírito Santo de Deus. Não era uma pregação morta, não era uma pregação moralista, pelo contrário, era uma pregação viva, cheia do poder e da graça de Deus, que levava as pessoas ao arrependimento, ao reconhecimento dos seus pecados, para ser libertas deles e ser transformadas por Deus. E ele vai chegar a receber um convite de John Wesley para ir para a Geórgia, para prosseguir fazer o trabalho missionário lá. Porém, quando ele vai prosseguir em fazer o trabalho missionário lá na Geórgia, o navio que ia levá-lo para lá não estava pronto. Então ele vai se ater ainda na Inglaterra. Enquanto ele se atém na Inglaterra, Deus começa a abrir portas nas igrejas para ele pregar. Sim, ele vai pregar em várias igrejas. Dentre elas, cita o seguinte: olha só, Whitefield aceitava convites para pregar em Gloucester, Bristol, Bath e em Londres, onde quer que estivesse a notícia sobre o jovem prodígio no púlpito, se espalhava. Os prédios das igrejas ficavam superlotados. Os corações eram comovidos e as almas eram convertidas em uma era conhecida por sermões secos, moralistas, sem um pingo de emoção. Whitefield surgiu com proclamações abrasadoras do Evangelho, despertando as pessoas à sua necessidade de Cristo. Esse desconhecido de 23 anos de idade foi de repente aclamado por toda parte. Ele escreveu: a maré da popularidade agora estava em alta. Em pouco tempo eu não podia mais andar a pé como de costume, mas fui constrangido a ir de um lugar a outro de carruagem para evitar as hosanas da multidão. Com 22 anos ele foi consagrado, e quando ele chega aos 23 anos de idade, multidões mesmo, mais de 5, 6 mil, muito mais de 20 mil pessoas iam ouvir os seus sermões nas igrejas. As igrejas não tinham condições, não conseguiam comportar o número de pessoas que afluíam para ouvir a palavra de Deus, porque ele não pregava como os pastores da sua época. Ele pregava de forma diferente, ele pregava cheio do poder e da graça de Deus, como relatado aqui, e ele não podia mais andar a pé, ele tinha que andar de carruagem, não só por causa da multidão, mas ele queria evitar todos os aplausos que lhe estavam entregando. Mas olha o que ele fala sobre isso, prosseguindo: não fosse pelo meu compassivo sumo sacerdote, a popularidade teria me destruído. Costumava estar com ele para que me tomasse pela mão e me levasse incólume no meio desta fornalha ardente. Ele ouviu o meu pedido e deu-me ver a vaidade de todas as coisas, com exceção daquela que provém dele. Eu era de tal forma sobrepujado pelo senso da infinita majestade de Deus, que me constrangia a lançar-me ao chão, oferecendo a minha alma como vazia em suas mãos, para que nela ele escrevesse o que era de seu agrado. Fala também que muitos dos aplausos que davam para ele quando terminava as pregações, ele se prostrava e falava que a glória era de Deus, não para ele, que eles não aplaudissem a ele, mas que ele aplaudisse a Deus, porque era Deus que estava fazendo, porque ele nada dele mesmo
nada ele podia fazer, mas aquele que falava em seus lábios era que tinha poder para fazer e que estava fazendo no meio daquelas pessoas. E algo muito interessante, os pastores aceitavam ele. Os pastores aclamavam para que George Whitefield viesse pregar nas suas igrejas. Chamavam George Whitefield como prodígio e chamavam para pregar em suas igrejas, enquanto o mesmo não falava dos pecados dos seus pastores, não falava dos pecados de alguns líderes da igreja, enquanto falava somente para o povo, porque a palavra, segundo a concepção daqueles líderes, era somente para o povo, era somente para pessoas pecadoras, pessoas que necessitavam. Não, a palavra de Deus nós sabemos que é para todos nós, tanto para os membros, quanto para os visitantes, quanto para o pregador e quanto para os líderes também, porque Deus tem falado com todos nós. E Deus tem tratado com todos nós. E aqueles pastores aclamavam por George Whitefield. Porém, quando Deus vai começar a usar, a exortar alguns pastores da sua época, as coisas vão começar a mudar. Dos púlpitos que ele ministrava, ele começa a ir para ao ar livre, porque as portas da igreja começarão a se fechar para ele. As pregações que ele realizava era altamente aceita pelo povo, era altamente aceita por todos da sua época, e as pessoas afluíam para dentro da igreja, como já vimos, para ouvir a palavra do Senhor. Então, quando ele começa a chegar no auge da sua carreira ministerial, quando ele chega no auge da sua carreira como pregador da palavra do Senhor, ele vai para os Estados Unidos da América. Ele vai lá ao encontro de John Wesley e Charles Wesley. Porém, quando ele chega lá, John Wesley e Charles Wesley já não estavam mais lá na Geórgia. Ele volta, eles já haviam voltado para a Inglaterra, e George Whitefield viu, como já relatado, o grande trabalhar de Deus, que Deus usou a vida de John Wesley para ministrar a palavra do Senhor. E algo muito interessante veio ocorrer. George Whitefield, ele vai ter a oportunidade de conhecer um homem chamado Benjamin Franklin. Sim, um dos homens mais influentes da América do Norte, um dos homens mais conhecidos da América do Norte. O Senhor preparou para que George Whitefield viesse a conhecê-lo. Não só conhecê-lo, mas ser um amigo dele muito íntimo. E algo muito interessante nós podemos ver aqui. Esse homem foi alcançado por Deus. Esse homem teve a oportunidade de ser alcançado por Deus. Alcançado, que eu falo, a palavra de Deus o alcançou. Mas que ele teve contato com a palavra do Senhor. Ele teve. E não terá desculpa diante de Deus naquele grande dia de falar, não ouvi a palavra de Deus. Sim, ele ouviu a palavra de Deus de um dos maiores pregadores da sua época. Ele veio a conhecer Benjamin Franklin, porém ele fica pouco tempo nos Estados Unidos. Ele vai voltar para a Inglaterra, onde ele vai descobrir que John Wesley e Charles Wesley haviam se convertido. E a pregação, agora temos duas figuras, dois grandes servos de Deus, dois grandes pregadores da palavra de Deus, pregando ao mesmo tempo, não para as mesmas pessoas, mas em locais diferentes, atraindo multidões. E agora, ambos começam a falar que muitos dos líderes da época, das suas épocas, da época em que eles viviam, estavam corrompidos, estavam mortos e que precisavam ser convertidos por Deus. E por falarem desta forma, por realizarem a pregação desta maneira, o que acontece? As igrejas são fechadas para eles. Eles não pregam mais em igrejas. Eles vão pregar no ar livre. Eles vão pregar nas praças públicas. E é o que Deus vai fazer. Deus vai usar a vida desses homens, mais especificamente, que estamos falando nesse momento, da vida de George Whitefield, para pregar ao ar livre. E essa pregação ao ar livre foram pregações maravilhosas, onde reunia milhares de pessoas para ouvir a palavra. E fala que todas as pessoas ouviam claramente todas as palavras que saíam da boca do intrépido pregador George Whitefield. Olha o que relata sobre essas pregações ao ar livre. Esse primeiro sucesso na pregação ao ar livre provou ser a mudança de direção, não apenas para o ministério de Whitefield, como também em
para o evangelismo em geral. Ele pregava onde quer que conseguisse juntar uma multidão, quer em campo aberto, mercados alvoroçados, quer em velhos cemitérios, nos quintais das igrejas ou a bordo de navios prestes a zarpar. Mas olha só o que fala, olha a estimativa da quantidade de pessoas que ele pregava. Estima-se que o Whitefield tenha alcançado cerca de 650 mil pessoas por mês. Por mês! E muitas vezes nós não fazemos nada por Deus, achamos que o que estamos fazendo é muita coisa. Por mês ele alcançava 650 mil pessoas. Está registrado no livro de Steve Lawson, O Zelo Evangelístico de George Whitefield. Isso aqui são documentos históricos. Por mês ele alcançava 650 mil pessoas. Durante o ano de 1739, que corresponde, agora aqui ó, que corresponde a cerca de 22 mil pessoas por dia. Então, para ele chegar nessa meta de 650 mil pessoas por mês, ele tinha que pregar para cerca de 22 mil pessoas por dia. Por dia. E ele se dedicava tanto pelas coisas de Deus, tanto pela obra do Senhor, que em todo lugar que ele ia, as pessoas afluíam. As pessoas iam buscar a direção de Deus. E como nós já vimos, ele não pedia para que as pessoas deixassem suas congregações, não. Pelo contrário, ele pedia para que elas voltassem para suas igrejas, para que orassem a Deus, para que Deus mostrasse a verdade para os seus líderes, para que seus líderes pregassem a verdade, para que o Senhor, da mesma forma como estava se revelando através da vida de George Whitefield, de John Wesley, que Deus viesse a se revelar através da vida dos seus pastores. Clame a Deus para que Deus continue dando graça para os nossos líderes, para os pastores da nossa época, para que venham pregar a verdade, para que venham propagar as coisas do Senhor, as coisas de Deus. E George Whitefield, ele não só prega na Inglaterra, mas ele vai pregar na América do Norte. Como falado, ele vai voltar a falar com Benjamin Franklin. Tanto é que na volta dele ali para os Estados Unidos, quem o recebe no porto é Benjamin Franklin. Quem recebe ele no porto é Benjamin Franklin. E ali as colônias americanas, a população de algumas cidades das colônias americanas chegava a cerca de 13 mil pessoas. Fala que quando George Whitefield pregava nas colônias, a população das cidades dobrava para poder ouvir a pregação de George Whitefield. A população aumentava, praticamente o dobro da população. O dobro que aquela cidade tinha de pessoas era aumentado para somente ouvir a pregação de um grande servo do Senhor, de um grande homem usado por Deus. E ele não foi só, a pregação começa a fluir, começa a crescer de uma maneira sobrenatural. Porém, temos que relatar também que nunca as suas pregações foram longe de perseguições. Pelo contrário, sempre foi um homem perseguido durante todas as suas pregações. No livro de Orlando Boyer diz o seguinte: repetidas vezes pregou nos campos, porque as igrejas fecharam-lhe as portas. Às vezes, nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Em Basingstoke, foi agredido a pauladas. Em Staffordshire, atiraram-lhe torrões de terra. Em Moorfield, destruíram a mesa que lhe servia de púlpito e arremessaram contra ele o lixo da feira. Em algumas oportunidades, eles lançavam pedaços de animais mortos em cima de George Whitefield. Em Evesham, as autoridades, antes de seu sermão, ameaçaram prendê-lo se pregasse. Só que fala que ele pregou e salvou milhares de pessoas, e as autoridades não tiveram poder de tocar na sua vida, de prender o jovem George Whitefield. Não tiveram poder. E muitos desses homens que queriam prendê-lo se converteram ao Senhor. Viu como o nosso Deus trabalha? Viu como que é o trabalhar de Jesus? O poder do Espírito Santo? Ele não temia o que as pessoas poderiam fazer, mas ele temia em agradar a Deus. Em Exeter, enquanto pregava a 10 mil pessoas, foi apedrejado de tal forma que pensou haver pregado
é chegado para ele a hora, como o ensanguentado Estevão, de ser imediatamente chamado à presença do Mestre. Em outro lugar, apedrejaram-no novamente, até ficar coberto de sangue. Verdadeiramente, levava o corpo até a morte, levava no corpo até a morte as marcas de Jesus, o seu Salvador. E no livro do pastor Steve Lawson, ele relata alguns acontecimentos de uma forma mais específica. Olha só, ele não se intimidava com oposição. Minha pregação nos campos pode desagradar alguns homens temerosos, intolerantes, mas estou plenamente persuadido de que agrada a Deus. Então, por que eu deveria temer qualquer outra coisa? Olha só o que fala aqui. Whitefield pregou a Hampstead, Reed e Bedford a números crescentes. Inacreditáveis, 80 mil pessoas se juntavam para ouvi-lo em Hyde Park. Mesmo com as perseguições, mesmo com tantas lutas como nós vimos aqui, ele não temia o que os homens podiam fazer com ele, ele temia Deus. E ele cada vez mais alcançava um número crescente de pessoas, um número exorbitante de pessoas para o reino de Deus. E todas essas pessoas ouviam o jovem George Whitefield pregar, a pronunciar, a propagar o Evangelho do Senhor. E sobre as suas viagens missionárias, olha o que diz sobre as suas viagens missionárias. Atravessou o Atlântico 13 vezes, visitou a Escócia 14 vezes, foi ao país de Gales várias vezes, visitou uma vez a Holanda, passou 4 meses em Portugal, nas Bermudas, ganhou muitas almas para Cristo, como nos demais lugares onde trabalhou. George Whitefield realizou grandes obras, visitou lugares incontáveis, porém a sua saúde, que era muito frágil, começa a piorar e a debilitar ainda mais George Whitefield. Tanto é que essa única vez que ele vai para a Holanda, ele vai para se tratar, ele vai para cuidar da sua saúde. Ele fica pouquíssimo tempo na Holanda, pois o chamado para pregar a palavra de Deus era mais forte, o impulsionava a continuar. Então, assim que ele recobrou a sua saúde, ele se desloca novamente para os campos, para os cemitérios, para pregar a palavra do Senhor. E ele vai falar algumas frases muito maravilhosas. Uma delas, ele fala o seguinte: Deus não fará que passemos pelo fogo, se não houver algo a ser purificado. Se estamos passando por alguma coisa, como o próprio George Whitefield, ele fala o seguinte, que se estamos passando por esta prova, é porque Deus tem algo a purificar em nossas vidas, que ele usa em várias pregações. Outra coisa que ele fala, mesmo que a verdade, olha só que ele fala para pessoas, quando ele se encontra com pessoas arrogantes, com pessoas que não queriam mudar de vida, mesmo que a verdade lhe seja esfregada na face, o coração orgulhoso não estará disposto a mudar de opinião. Que eu e você nesse dia, que a verdade que Deus não tem esfregado na nossa frente, mas tem propagado para mim e para você, que tem mostrado para nós, possamos estar mudando as nossas vidas, não tendo o coração orgulhoso, e venhamos a mudar a nossa opinião, venhamos a nos converter a Deus. E uma das outras frases também, em nossos dias, ser um cristão verdadeiro é realmente tornar um escândalo para a cultura. Era o que ele falava. Ele se via como um escândalo diante da sociedade em que ele vivia. Mesmo as pessoas xingando e considerando ele como um grande escândalo, as almas ainda continuavam afluindo sedentas por ouvir a palavra de Deus. E um relato do próprio Benjamin Franklin, relacionado ao ministério de George Whitefield nos Estados Unidos, fala o seguinte, olha só o que Benjamin Franklin relata. Franklin escreveu: computei que ele podia ser ouvido por mais de 30 mil pessoas. Isso me harmonizou com os relatos dos jornais. Então olha só o que acontecia na Inglaterra.
tudo que ele fez, não só na Inglaterra, mas no país de Gales, em Portugal e em muitos outros países, pregando a palavra de Deus, e chegou até os Estados Unidos, sobre a fama dele. Ele já havia ido uma vez, pregou várias vezes para várias pessoas naquele lugar, alcançando muitas almas. E ali Benjamin Franklin não acredita, muitas vezes, mesmo vendo tudo isso, pessoas afluindo ali, ele não acreditava que mais de 30 mil pessoas, isso não é possível. Isso não é possível. Mas Benjamin Franklin pôde ver com seus próprios olhos. Isso harmonizou com os relatos dos jornais, de ele ter pregado a 25 mil pessoas nos campos. Esses vastos números cobriam mais que uma dúzia de quarteirões de uma cidade. E as almas foram impactadas para a eternidade. E fala que Benjamin Franklin foi um dos homens que ajudou George Whitefield a propagar o Evangelho, a propagar as coisas de Deus. Como falado no início dessa pregação, ele era um contemporâneo de Jonathan Edwards. E quando ele está nos Estados Unidos agora, mais uma vez, para pregar, que ele encontra mais uma vez Benjamin Franklin, estava acontecendo um avivamento nos Estados Unidos, através da vida de Jonathan Edwards, onde Jonathan Edwards estava pregando. Ele convida George Whitefield para ministrar a palavra de Deus ali na sua igreja. Fala que as multidões afluíam para aquela igreja. As multidões iam ouvir a palavra do Senhor. E quando George Whitefield terminava de pregar, diz no livro do pastor Steve Lawson, o Senhor Edwards estava de joelhos, chorando e clamando por Deus, falando que glorificado seja o nome do Senhor, e que ele também precisava cada vez mudar mais diante do Senhor. E assim aconteceu quando Jonathan Edwards pregou também. Quando Jonathan Edwards olhou para trás, lá estava Whitefield também, chorando, falando que quão bom é o Senhor e que esse Deus é maravilhoso. Foi a única vez que eles puderam se encontrar, pois Jonathan Edwards veio a falecer muito antes de George Whitefield. E ali George Whitefield, ele vai se casar, ele consegue se casar, ele se casa com uma mulher chamada Elizabeth, onde ele vai ter um filhinho chamado John. E numa das visitas de George Whitefield nos Estados Unidos, ele abriu um orfanato na Geórgia. E o orfanato, ele não tinha dinheiro para custear o orfanato, mas sempre o orfanato estava ali com as condições necessárias para poder prosseguir os seus trabalhos. Ele vai abrir na Inglaterra uma casa onde ajuda viúvas, mulheres que não tinham mais condições, mulheres que não tinham mais perspectiva de vida, que seus maridos morreram e elas perderam tudo. E ali George Whitefield vai abrir uma casa para ajudar essas mulheres. E ele mantinha com a venda dos seus sermões, que Benjamin Franklin produziu, com as doações que as pessoas davam. Algumas pessoas faziam algumas doações. Ele investia em todos esses recursos no seu orfanato na Geórgia e na casa que ele fez para as viúvas. Porém, a situação financeira piorou. Com a piora da situação financeira, o que aconteceu? Ele ficou extremamente preocupado, porque ele não sabia o que fazer, e aquilo ali debilitou ainda mais a sua saúde. Ele já casado, como já falado, e teve um filho chamado John. Ele pede para sua esposa, ele vai ter que falar para sua esposa se deslocar, sair do lugar onde ela estava vivendo, para ir para a casa da sua mãe, para ir para a hospedaria da sua mãe, para poder ali estar passando algum tempo até a situação financeira estabilizar. E o que veio acontecer? Nesse meio tempo em que ela veio a se deslocar, o seu filho tinha cerca de apenas 3 a 4 meses de vida. Sim, somente pouquíssimo tempo de vida. Ele não tinha condição financeira para custear uma carruagem aquecida para a sua família. E ali ela não tinha condição de ficar naquele lugar. Ela iria ser despejada. De qualquer forma, ela iria ser despejada. Então ela vai ter que se dirigir à casa da mãe de George Whitefield. E por se dirigir se deslocar a esse local, nesta carruagem que não possuía aquecimento, a sua criança, o seu filho,
quando chega na casa da sua mãe, ela não resiste ao frio e com 4 meses, de 3 a 4 meses de idade, o jovem John veio a falecer, enquanto seu pai estava na América do Norte, pregando a palavra do Senhor. E veio a notícia para ele, veio através de carta, passou algum tempo, que o seu filho havia falecido. Que seu filho havia partido desta terra para viver com o seu Salvador. E George Whitefield fala que ele prosseguiu pregando as coisas do Senhor, alcançando ainda milhares e milhares de pessoas. E ele falava que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo os seus propósitos. E ali George Whitefield já avançado em dias, por conta de toda essa dificuldade que ele passava, uma mulher, uma condessa, que o chamou para ser capelão no tempo em que ele estava na Inglaterra, veio a entrar com o recurso financeiro necessário para ajudar o orfanato, para ajudar a casa e inclusive para ajudar o próprio pregador George Whitefield, no qual alivia ali todo o estresse que ele já estava vivendo, mas a sua saúde já estava deteriorada, a sua saúde já estava completamente debilitada, e ele veio a falecer com 55 anos de idade nos Estados Unidos da América. Ele falece nos Estados Unidos da América, ele não volta mais para a Inglaterra. Ele veio a falecer ali nas colônias norte-americanas. E olha o que relata, ele prega dias antes da sua morte. Olha o que relata aqui sobre dias antes da sua morte. Ele faz uma última pregação nesse local, depois ele vai para um outro lugar e alguns dias antes da sua morte fala o seguinte: ao dar um passo à frente para pregar, Whitefield fez uma oração silenciosa: se eu ainda não tiver acabado meu curso, permita que eu vá e fale por ti mais uma vez nos campos, cele a tua palavra, tua verdade, volte para casa e morra. E ali George Whitefield ele prega de uma forma poderosa. Ele prega o livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, onde fala que nós devemos nos examinar. E quando ele prega ali, ele volta para sua casa, e aí ele volta para sua casa ali nos Estados Unidos, onde ele se encontrava, onde ele estava residindo. Ele vai ter oportunidade, porque as pessoas afluíam para ouvir ele ali a pregar. Ele veio pregar mais alguns instantes naquele outro dia, e posteriormente ele veio a suspirar e veio a falecer. Ele veio a falecer com 55 anos de idade. Ele sofria de uma asma cardíaca que acabou terminando de deteriorar a sua saúde. Ali, quando foram observar sobre a sua vida, eles falavam que ele era um milagre da parte de Deus quando ele pregava, porque ele tinha problema nos pulmões e muitas vezes lhe faltava o ar, e mesmo assim ele conseguiria pregar com tamanha eloquência, com tamanho poder de Deus, que todos conseguiam ouvir. E para estar finalizando, sobre a morte dele na Inglaterra, sobre a morte dele nos Estados Unidos, fala que muitos navios atracaram nos portos das colônias norte-americanas. Não comportava mais navio de pessoas que afluíam para vir prestigiar ali o seu funeral. Na Inglaterra, John Wesley fez o culto fúnebre pela vida de George Whitefield, e ali ele vai ser enterrado numa das igrejas onde ele pregava a palavra do Senhor, bem debaixo do altar. Foi o que foi feito sobre ele como uma homenagem. E sobre a sua morte, posteriormente, um século depois, um comentarista fala o seguinte: nenhum pregador da Inglaterra teve tanto sucesso em arrebatar a atenção de tantas multidões quanto aquelas às quais Whitefield constantemente falava nos arredores de Londres. Nenhum pregador foi tão universalmente popular em cada país que visitava, na Inglaterra, Escócia, na América. Nenhum outro pregador teria mantido seu interesse sobre os ouvintes.
quanto ele conseguiu durante 34 anos, a sua popularidade jamais diminuiu. E George Whitefield, ele falece com 55 anos de idade, mas deixou milhares de almas salvas para o Senhor. Ele mostrou para mim e para você o que é enfrentar todas as coisas, sabendo que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Saiba nesse dia, Deus nos ama e tudo o que tem acontecido na minha e na sua vida tem cooperado para o nosso bem. Que Deus possa estar nos abençoando e nos ajudando em nome de Jesus. Amém.